apoio do Instituto Ling e patrocínio da FITESA. Queria lembrar também que amanhã nós teremos no mesmo horário, que é 7h30, um stand-up comedy, né, sobre o tema também, que vai ser no auditório, tá bom? O que mais que eu posso dizer para vocês aqui? Que todo o conteúdo disponibilizado vai ser disponibilizado na internet também, tá? Nós estamos gravando material também que depois vai ser disponibilizado para faculdades, escolas, quem quiser solicitar, através do e-mail miniciclos@gmail.com, ok? E como hoje é um debate, vai ter participação também do público e participação de quem estiver assistindo online, né, por streaming. Então eu vou pedir para quem for participar, fazer algum comentário, algum questionamento, que levante a mão, nós vamos levar o microfone para que possa participar, tá bom? Então vou chamar aqui o Cláudio Levitan para chamar os nossos convidados de hoje. Obrigado pela presença de vocês também. E a minha função é como curador desse projeto. Ontem eu expliquei por que eu acidentalmente caí nessa função. Ou melhor, acidentalmente não, foi por mútuo interesse. Assim. Portanto, às vezes eu fico falando de brincadeira e fica confuso o que eu estou dizendo. Vocês então tentem descobrir o que é brincadeira e o que é realidade. E faço uma média, provavelmente vão estar errados também. Eu não sei. Mas vamos para o assunto mesmo. Ontem a Yazana falou sobre o tema todo que a gente está querendo discutir nesse encontro. E hoje nós vamos debater sobre isso. Na continuidade, então, os debatedores que eu convidei, sugeri os nomes, um deles é o Leonardo Braun, que eu até peço para tu subir aqui para a gente para o pessoal já não ficar curioso demais. Arquiteto, músico, e foi uma das pessoas com quem eu busquei orientação para saber aonde é que nós estávamos na questão da arquitetura hoje, dentro dessa nova geração e dessas novas problemáticas que a gente está tentando colocar aqui para vocês. E ele vai então depois explicar por que ele está aqui, e depois nós começamos a debater sobre o assunto que a Yazana trouxe ontem. A outra ela vai se apresentar, vai esclarecer para nós qual é realmente a função dela no mundo. Mas a Karina Levitan, música, artista plástica e ex-estudante de arquitetura. Todos passaram pela arquitetura. E aí que eu queria, antes de começar o debate, queria comentar, estava comentando com o Braun, até para vocês entenderem aonde que nós estamos, em que caminhos que a gente está trilhando sobre a arquitetura. A primeira é que a Karina me disse, pai, que quando ela não sabia qual faculdade que ia fazer, eu disse, Karina, se tu não sabe o que tu vai fazer, faz arquitetura. Porque a arquitetura tu vai aprender a fazer qualquer coisa. A arquitetura é mais do que tudo, é um verbo, né? Arquitetar, inventar, projetar, pensar no futuro. Então, ele traz instrumentos importantíssimos para a vida das pessoas. Não precisa ser arquiteto, basta aprender esses processos todos que ontem a Yazana trouxe para nós também. E outro foi meu professor de música, por isso que nós três aqui somos músicos, e a Yazana, bailarina também. A música, o Ivaldo Roque, compositor daqui do Rio Grande do Sul, foi meu professor de música, me disse, Cláudio, a música também é arquitetura. E eu achei que ele está querendo me tirar da arquitetura e botar na música, né? Mas, na verdade, quando eu estava fazendo meu disco Minha Longa Milonga, eu compreendi realmente a estrutura musical quando tu constrói, assim, especialmente quando tu está gravando, tu vai gravar a base, que são os baixos, as baterias, depois tu vai colocar as harmonias, depois tu vai colocar os solos. Então é quase um prédio, assim, tu coloca a fundação, depois tu faz as paredes, depois tu bota as janelas, depois tu faz as pinturas, depois tu vai botando as luzinhas. Então, a música tem tudo a ver com a arquitetura e a arquitetura tem que ver com tudo que nós estamos falando aqui. É só quis dar essa introdução para situar os nossos debatedores que vão trazer as suas experiências e vão tentar nós conectarmos com a discussão de ontem. Leonardo Braun. Boa noite. Primeiro, né, como de praxe, agradecer a oportunidade, o convite e a oportunidade para
para a gente se juntar nesse contexto para conversar mais sobre o que a gente vivencia, né? Porque, enfim, nós já tocamos juntos, né? É interessante, eu gosto de a gente estar aqui em outra configuração. Na minha trajetória, assim, eu sou baixista, contrabaixista e toquei com Cláudia Carina no Levitã e os Tripulantes, experiência que arquitetamos, né? Tem 2 álbuns, né? Enfim, e a gente muitas vezes filosofava sobre uma série de caminhos que a gente toma, o que é parecido, o que é distinto, mas sempre vivenciando muito isso. Então, né, só reforçando que é uma oportunidade muito legal da gente se juntar para estar filosofando formalmente sobre o que a gente faz na prática, que é a nossa vida. Bom, como o Cláudio falou, assim, antes da gente começar essa parte mais de debater, mais num formato... logo a intenção é que vire mais uma coisa que envolva todo mundo, né? Mais mesa redonda, mas a gente começa nessa função palquinho, essa dinâmica de espaço que a Iazana falou, né? Sobre o poder. É tão poderoso que nos deixa, pelo menos a mim, deixa nervoso essa configuração, né? Pessoas, plateia e outros em cima. Tô louco que chegue na parte da mesa redonda. E aí eu preparei só uma introdução. Acho que dá para botar ali no slide, assim, o porquê que eu estou aqui, né? Assim, né, como né, pessoa humana, fui atrás dessa questão da... fui atrás da arquitetura, acho que atualmente mais do urbanismo mesmo, né? Prefiro me considerar um fazedor de lugares, né? E sempre paralelo e meio sinuosamente cruzando com as artes. E estava pensando assim, como eu poderia colaborar assim, de uma trajetória que eu, enfim, fui atuante numa questão de uma certa militância natural, um ativismo muito próprio meu, desde a gente adentrou no período estudantil em 98, então eu tive uma atuação ali desse movimento estudantil, né, que tinha naquele período. Vivenciamos isso, assim, eu digo vivenciamos porque a Karina estava, né, a gente coexistiu nesse momento, a Iazana também, um momento de Porto Alegre bem peculiar ali dos 2 primeiros fóruns sociais mundiais. Assim, a gente tinha o Colmeia, que era o Conselho Livre Metropolitano de Estudantes de Arquitetura, que a gente se envolveu nessas questões mais cidadãs e talvez mais profundas dessa politização, assim, em função de todo o contexto que estava acontecendo em Porto Alegre. Então, tem essa camada ativista, e quando eu estava pensando como eu poderia colaborar assim, dentro dessa dimensão lúdica, eu acho que eu fui desenvolvendo, né, uma migração muito natural dessa militância estudantil e por algumas causas aí, enfim, se usa o termo social, mas acho que é pouco esse termo. Aí eu acabei indo para acho que dá para ligar. Migrando para um universo onde arquitetura e urbanismo a serviço, né, da cidade, e não com aquela lógica de mercado ou algo de se encaixar para ser o meu ganha-pão. E aí eu pensei assim, bom, a gente se cruza, somos complementares em muitas coisas, e aí eu pensei assim, bom, o que o lúdico cruza na minha atuação de arquiteto urbanista, né, planejador de coisas. E aí é uma coisa que eu pensei que é muito pela lógica do cruzamento do ativismo pelo espaço público, pela qualidade do nosso espaço, só que tornando esse ativismo um pouco menos bélico. E aí que entra o lúdico. Essa imagenzinha aí é só para ilustrar um pouco do que eu venho desenvolvendo. Nos últimos 6 anos, eu, né, adentrei numa aventura com alguns colegas, que é o Translab, que é um laboratório cidadão aqui de Porto Alegre, que tem 6 anos de atuação, né? A gente pertence a uma rede internacional dos Living Labs, e somos um instituto de pesquisa e inovação social.
E aí a gente vivencia, né, alguns paradigmas de conhecimento aberto, autogestão, transparência dos processos, alguma coisa de copyleft, conhecimento aberto, livre, crowdsourcing, uma série de conceitos assim que vem de um movimento contemporâneo de tudo aquilo que é o comum, ou, né, na língua inglesa ali, dos commons. E é todo um movimento internacional e tal. E dentro desse universo do Translab tem uma linha de trabalho, né, que eu ajudei a fundar também, que é o Translab Urb, que trata, né, nos últimos 4 anos exatamente dessa questão, assim, como ajudar e o lúdico como sensibilização. E aí a gente tem uma proposta que é produzir metodologias e situações onde a gente possa promover uma cultura urbanística em todo mundo, porque isso não deveria, em nenhum momento da história, ter passado a ser apenas uma área específica e técnica, né? Porque fazedores de cidade, quem produz espaço, somos todos nós. Bom, aí rapidinho, assim, essa imagem, por mais que não pareça, ela é o resultado de uma oficina que a gente tem há uns 4 anos, que são os exorcismos urbanos, né, onde a gente produz né, a reinterpretação de espaços, a cocriação de diretrizes para projetar né, ambientes de interesse público. Então, a gente tem um diálogo assim, com as instituições, né, o Instituto Translab tenta assim, sensibilizar as outras instituições dentro de um conceito, né, algumas pessoas devem estar familiarizadas, que é da hélice quádrupla, né, que é a sociedade civil, né, nós aqui, organizado ou não, né, com CNPJs, assim, associações ou não, mas, enfim, a sociedade civil, academia, administração pública, né, os setores da coisa pública, sim, e a iniciativa privada. Então, a gente desenvolve trabalhos assim, de como ser um hub, né, conectar todos esses espectros da vida urbana, assim, e tentar sensibilizar ele. E, de novo, quando eu falo sensibilizar, muitas vezes é a nossa visão do lúdico dentro da nossa prática. Rapidinho, assim, o que parece essa loucura, são estudantes de arquitetura da Universidade Federal de Santa Maria, que tem um campus em Cachoeira do Sul, e a gente foi convidado para um debate lá, junto com um movimento novo da Universidade de Santa Maria, com esse campus na cidade de Cachoeira do Sul, e a gente propõe, antes de mais nada, que antes de começar a pensar em obra e essa fissura acadêmica de querer resolver a coisa com o traço, né, as coisas não serão resolvidas com traço, é uma coisa que a gente defende muito, e a gente começa a sensibilizar e acalmar esse ímpeto de sair projetando. E uma das propostas que a gente tem é ir nesses lugares supostamente abandonados, à mercê de uma especulação, e fazer uma proposta de que as pessoas, através do lúdico, e aí está a máscara, está a arte, está a fotografia, está a expressão, como cada um vai se expressar através da máscara, né? Então tem todo um campo do conhecimento que diz que, assim como eu estou me escondendo, eu vou me liberar, né, desse meu eu com algumas travas, e a gente tenta propor as possibilidades, antes de sair projetando, que esses futuros colegas se sensibilizem e tentem fazer o que a gente chama da alteração do espaço através de um novo olhar. Então, a gente defende que, antes de sair demolindo e fazendo uma intervenção, né, nessa dimensão física, sair fazendo coisas assim, palpáveis, que uma mudança de olhar, muitas vezes isso não é abandonado, isso diz sentido para um monte de gente, por memórias, enfim. E aí, para quem conhece Cachoeira do Sul, tem toda essa questão histórica da produção de arroz, e no meio da cidade tem uns silos assim, que são um grande marco, né? Inclusive do momento áureo dessa cidade, como da decadência atual. Então, a gente inicia com esse processo. Acho que dá para passar. Esse é o Translab Urb que eu estava falando. Bom, só rapidinho, né, dentro desses conceitos assim, de como atuar, né, do chamado urbanismo contemporâneo, que tenta se apartar um pouco de questões funcionalistas e algumas heranças, para algumas pessoas, um pouco negativas do modernismo, né, tem uma divisão de atuação mais ou menos como está nesse espectro aqui, e a gente tenta fazer com que o profissional pense lá em cima,
e depois ele chegue naquele ponto final, né? E não começar ali, né? Na verdade, né, esses conhecimentos que estejam a serviço da vida, né? E não de mercado, e não de conceitos também, porque ali no meio, nos espaços, tem muito conceito, muita teoria produzida, mas, na verdade, que, né, tudo esteja a serviço da vida. Pode passar. Bom, aqui é uma imagem só para ilustrar assim, alguns trabalhos que a gente vem fazendo. Enfim, é uma coisa teórica, a gente não se furta dessa questão assim, como a gente pode, enquanto coletivo, e eu ali dentro. A gente escolheu, digamos assim, nos últimos 4 anos, tentar plantar sementinhas nos futuros caros colegas. Então, isso é uma imagem de um ateliê que a gente propõe quando viaja pelo Estado para fazer essas oficinas. Pode passar. Mesma coisa também, ontem a Iasana falou ali do aquário também. Foi legal, a gente não tinha falado sobre isso, e a gente também utiliza isso aí. Na Universidade Federal de Pelotas também, a gente propôs 3 dias inteiros de ateliê, fora dos ateliês, fora da sala, né, virando a faculdade de cabeça para baixo um pouco. Pode passar. Aqui também, Vila Flores, um tipo de proposta que a gente fez aí, teve essa semana de sustentabilidade, e a gente propôs, né, dentro desse discurso, enfim, desse momento que a cidade está vivendo ali, do 4º distrito, e está na mira de um monte de conceito, de um monte de especulação assim, imobiliária, a gente propôs algumas atividades mais sensitivas, como algumas derivas e cartografias afetivas do entorno ali do Vila Flores. Pode passar? Isso aqui eu tirei uma foto de um trabalho bem bacana que a gente conseguiu fazer, talvez o mais emblemático do Translab, nesse objetivo de cruzar aqueles aspectos que eu tinha falado, assim, sociedade civil, administração pública, academia e agora até me esqueci qual que estava faltando, mas, enfim, são os 4 esses. Isso, para quem sabe, no quadro... Ah, tá. Boa. Valeu. Estava doendo as minhas costas. Bom, isso aí, para quem não sabe, ali no centro tem o chamado quadrilátero histórico. Parece tão singelo, e eu escolhi essa foto justamente por isso. Ali naquela parte da Doutor Flores e Marechal e tal, tem umas calçadas super estreitas, todo mundo caminhando na rua, né, na caixa dos carros e tal, e a gente propôs, junto com estudantes das universidades aqui de Porto Alegre, a gente propôs uma sensibilização desse quadrilátero histórico ali, enfim, com trabalhos bem sensíveis, conversando com quem tem uma vida cotidiana ali, moradores, trabalhadores, enfim. E aí tentando sensibilizar setores da prefeitura. Foi um trabalho bem bacana, que a gente ficou 1 ano e meio para chegar aí. Parece que é muita loucura, mas a gente fez a primeira pedestrovia assim, da história de Porto Alegre, através de uma demanda né, de baixo para cima. Então, também foi um histórico assim, para os departamentos enfim, agora estão desmontados em Porto Alegre, vale o registro, mas ali no período foi meio histórico assim, os departamentos ali dessa questão urbana, geralmente têm alguma ideia e lançam para validar, né? E a gente iniciou isso na sociedade civil e empurrou para dentro da administração pública. E conectou ali os comerciantes da região, enfim, foi um trabalho bem bacana, teria uma expansão, mas a prefeitura não honrou com a parte dela, pelo menos com a fase 1, que era da educação, que era mostrar, assim, antes de fazer uma intervenção com obra e dar uma importância mais significativa, tem toda uma questão de realocar mobiliário, tirar algumas estacionamentos ali de moto, umas coisas que tem nessa parte do centro ali, tudo bem sensível e bem sintonia fina do espaço, né? E, bom, enfim, pode passar. Isso aí é um outro exemplo também de intervenção levando arte e tecnologia. Isso foi o laboratório Hacker Ativista Urbano, que a gente conectou o pessoal do hardware e do software livre, que é um movimento muito importante para uma quebra de um monte de paradigmas, e eles são muito carregados de poética. Para quem não está familiarizado, procurem alguma coisa assim. Porto Alegre
é um expoente nisso. A gente tem a Fizzly, né, que deve estar no 17º ano dessa questão do software livre e tudo, né, da questão do conhecimento aberto e não dos softwares proprietários. E, enfim, a gente está num lugar bem importante para isso, né? Tem um hashtag que a gente usa que é Procure Saber. Então, enfim, aí a gente conectou algumas questões né, do ativismo urbano, propôs uma intervenção urbana numa situação que tinha alguma problemática, usou essa lógica, o conceito hacker, né, vamos hackear a cidade. Então, aí, dentro daquela caixinha ali, tem uma intervenção que tem 10 metros, tem um Arduino, né, que é um hardware muito importante para isso, e tem alguns sensores ali de movimento e presença que oscilam de uma maneira muito lúdica. Essa passagem que é chamada do Brooklynzinho aqui em Porto Alegre, para quem não conhece, que é o viaduto ali perto da URGS, né, o viaduto da João Pessoa. Enfim, foi trazer um pouco de vida ali, tem uns prédios com os moradores, então foi uma intervenção meio lúdica e brincando com essa coisa do ativismo, né? A gente tem uma questão muito de testar assim, se é público, se não é público. A gente vai lá e não pede autorização mesmo. Espero que ninguém da prefeitura esteja aqui e venha fazer alguma coisa agora. Mas, enfim, a gente pega e tenta confrontar algumas coisas do tipo, não é permitido, mas por quê, sabe? A gente fez uma intervenção, mas na teoria é um vandalismo. Mas, enfim, pode passar. Isso aqui também, né, pensando nessa coisa da cruzamento ali do design, que está no título da nossa abordagem ali também, a gente propôs algumas coisas né, do objeto, cruzamentos até com conhecimento do design e da moda, né, planificar algumas coisas. Tem toda uma poética das estruturas infláveis que não são estruturadas, né, é só o ar que estrutura isso. Isso é no pátio interno lá do Translab. A gente primeiro teve o desafio enfim, de mais técnico, assim, mas super envolvido nessa poética, né? E esse foi o resultado, né, da parte mais técnica. Pode passar. E isso a gente usando, né? Nada mais é que um conceito internacional aí do guerrilla drive-in, que é fazer cinema ao ar livre, né? De novo, sem autorização, faz um gato da luz, faz parte não ter autorização para tu testar os limites do teu ambiente, né? Quem é que controla o quê, né? Qual poética é possível? Eu tenho que pedir uma autorização para fazer uma arte espontânea, então tem alguns paradigmas para ser quebrados. Isso aí é um dos lugares que a gente montou. No caso, a gente foi ser bem radical mesmo. Isso já é difícil na capital e a gente ainda foi para uma cidade do interior causar um pouquinho. Isso era parte das atividades lá em Cachoeira do Sul. Pode passar. Bom, isso aqui também é lembrando de uma pergunta sobre o mercado ontem. Eu fico pensando, né? Essa sensibilidade pode fazer o profissional ficar mais humilde. E aí, falando por mim e outros caros colegas que acreditam, a arquitetura, né, na academia tem um cacuete meio ruim de botar uma arrogância, né, no cara, daquela visão superior e brincar de Deus, assim, desenhar por cima. E eu chego aqui nessa imagem porque, dentro dessa questão de mercado, às vezes, nessa humildade, tu procura oferecer as ferramentas que tu tem para outros movimentos. Isso é a Praça Garibaldi, né, que tem o coletivo do Comida de Rua, que há 4 anos faz essas ocupações com música, comida e bebida, dentro de uma lógica da economia criativa, assim, que tem isso, muitos pequenos produtores locais e uma economia que passa à margem de um excesso de burocracias. Enfim, é uma festa de música, comida e bebida na rua. E aí, né, grupos assim ou profissionais, a gente oferece alguma organização espacial, assim, a gente inventou um mercado, mas com um intuito muito muito legítimo. Cara, dá para melhorar isso, sabe? Vamos zonear, vamos, enfim, usar alguns recursos que a gente tem, das tais maletas que a Zana comentou ontem. Pode passar. Isso também é um outro experimento da sacada da minha humilde residência, que era pintando as fachadas com luz. E isso não passa por um evento, não passa por uma coisa de fazer disso né, mais uma parte da sociedade do espetáculo. Não tinha público, a não ser quem ia distraidamente para a sua janela e ia ver uma fachada pintada. Então,
isso ainda vai ter um desdobramento, isso era um teste, mas é isso, né? Trazer um pouco de arte e poesia para as edificações. Pode passar. Esse também é outro exercício que a gente fez lá no Translab, né? Pegando os conceitos, né? Que tudo tem sempre envolvido, nada é gratuito, né? Porque tem a técnica envolvida. Então, isso aí foi um resultado de uma oficina que a gente fez sobre essa questão das vagas vivas e dos parklets. A gente, né, destrinchou esses conceitos, a origem deles, o porquê pode, o porquê não pode, e a gente fez ali na frente do laboratório ali, e para o nosso espanto acho que não durou 24 horas, né? Um vizinho ligou dizendo que a gente estava tirando a vaga de um carro. Então, o simbolismo de tu fazer algo num lugar que é destinado, algo para as pessoas num lugar destinado para o carro, também faz parte desse movimento que começou na Califórnia e tal, e a gente fez o exercício, né, como laboratório que somos, e ficou provado, realmente as pessoas ainda preferem que fique o nada esperando um suposto carro. Pode passar. Isso aqui também, uma outra proposta do Comida de Rua, que é a Food Party, que aí não era a ocupação de uma praça, que era, de fato, por que não fechar algumas ruas? Né? Tem conceitos aí do placemaking também, que é street as a place, né? Então a caixa da rua, na verdade, matematicamente tem muita inversão ali. Muito do espaço público está dedicado aos carros e não faz sentido, porque eles são espaços muito bons para a gente tornar isso. Então, através de, enfim, algumas metodologias, como falei do placemaking, a gente consegue fazer eventos bem grandes. Isso aí é no final lá na Cidade Baixa, lá na parte do Pão dos Pobres da República. Chegava a circular 10, 12 mil pessoas. Resistimos por algum tempo, mas a gente acabou sendo vencido pela burocracia. Aí a gente migrou para as praças, que foi um pouco mais fácil no momento estar trabalhando com esses movimentos, né? Junto com a SMAN, assim, a alçada que cuida das praças. Pode passar. Isso aqui também é exercício junto àquela questão da provocação do que é público. Isso foi uma oficina que a gente fez junto à Faculdade de Arquitetura da URGS, fazer 2 anos, numa semana acadêmica. A gente propôs, isso até deu uma polêmica em Porto Alegre, a gente propôs algumas metodologias de cocriação. Então, na tarde, a gente, de fato, mostrou que não basta jogar um papel e estar junto numa sala, a gente não necessariamente está projetando junto, então tem algumas ferramentas. E teve a parte mão na massa, a gente construiu, e teve as tradicionais festas ali do DAFA nessa vaga viva que a gente fez, né? Não é um parklet, como foi liberado em São Paulo e tal, porque o parklet tem a liberação, então era uma vaga viva mesmo. E deu até um estresse, jornal e tal, porque os caras conseguiram uma autorização com os caras da EPTC na época, que não se comunicou internamente com o DMLU. Isso tem um custo bem grande, né, do material do diretório acadêmico. E na mesma madrugada acabou a festa, o DMLU levou. Então deu todo um bafafá, 0 hora. Na época, secretários lá, DMLU e EPTC, se trocando farpas, assim. Pode passar. É um pouco escuro. Isso aí também é um outro projeto que a gente propõe, que é o Wiki Praça, né? Isso aí embaixo do viaduto da Silva Só, que basicamente é um projeto internacional, né? Tem a sua versão europeia e outros lugares do mundo, que o que é o Wiki Praça, ou Wiki Lugares? É levar a facilidade que a gente tem no ambiente de rede de compartilhar coisas e fazer uma gestão colaborativa das coisas, como é a Wikipédia. Todo mundo deve usar, e deve saber também, mas se não sabem, ela é feita por colaboração, né? Os termos a gente sobe, a gente corrige, enfim, ela mostra que é possível, que o ser humano não está tão perdido assim. Entre outros exemplos, mas isso mostra. E o Wikipraça é como fazer gestão de lugares públicos com essas mesmas lógicas, dinâmicas que se dão no ambiente de rede, a gente propõe no ambiente digital. Foi bem legal, uma coisa bem humanizada de conhecer quem mora ali na chamada cidade informal. A gente descobriu moradores que estavam ali há 22 anos morando embaixo do viaduto, verdadeiros, né, guardiões desse espaço, como se aproximar, como eles nos receberem, moradores ali de imediatos, comércios, enfim. E a gente propunha coisas como práticas tipo a Ágora mesmo, sabe? Vamos debater o espaço no espaço,
não dá para ver muito bem, mas o Bernardo Gutierrez, um ativista internacional, está ali com o megafone, porque tem muito trânsito ali, e a gente fazia as reuniões sobre o espaço com os moradores e tal, no local, né? E, enfim, a gente trabalhou 2 anos nisso, conseguiu alguns avanços, quem passa por ali melhorou um pouco, mas tudo meio pela metade, pelo lado da administração pública. Pode passar. Não sei se tem mais alguma coisa. Ah, acabou. Bom, beleza. Me estendi, foi mal aí, Levita. Mas é isso, só para mostrar assim, que por que eu estou aqui, por esse trabalho, e essa sensibilidade, que é o termo que a gente usa lá no laboratório, vem dessa coisa lúdica, né, da troca, das possibilidades dos profissionais, projetistas, como todos eles, se sensibilizarem. E essa é a busca. Assim. Eu acho que o lúdico... Acho que ontem a gente falou algumas coisas, a Ia falou algumas coisas sobre ética e moral, tu também falou alguma coisa assim, sobre esse aspecto, enquanto civilização, a gente está meio na ruína. E o lúdico, né, mesmo dentro do ativismo, né, e grupos internacionais de ativismo, tem um consenso que o lúdico é o que ainda pode nos salvar. Tu pode tirar o cara dessa falta de ética corporativa de todas as profissões, não só essas aqui que são tocadas pelo tema do debate, e a gente tentar fazer isso, né? Essas ferramentas sensibilizadas, aí sim a gente vai começar a fazer algumas mudanças positivas. É isso aí. Daqui a pouco a gente conversa. Então, obrigado, viu, Leon? Brown, faltou a palavra. Desculpe, agora eu vou passar para a Karina. Assim, a ideia é essa. Hã? Ela tem um dele. Eu sou o único Alô. Que não tem. Alô. Boa noite. Bom, eu sou a Karina. Eu vou falar um pouquinho de mim e vou propor uma atividade com todos. É realmente um prazer estar aqui mesmo. A gente já tocou em bandas, a gente já teve várias experiências públicas. É sempre uma aventura. E... Bom, falar um pouco de mim, dizer agora que eu sou música. Eu fiz arquitetura há uns anos, a gente era colega, fiz artes plásticas, depois descobri um termo chamado arte sonora, que pareceu bem condizente com o que eu faço. E, na verdade, todas essas enrolações de definições é porque, na verdade, na música eu não me encaixo muito bem, né? E na música assim mais tradicional, né, eu diria. E aí eu fiz o feminino de músico e deu música. E eu achei isso ótimo, porque eu sou o que eu faço. E algumas pessoas querem corrigir, dizer, não, é musicista, mas, na verdade, não. Não é. É música mesmo, né? E, então, eu sou música, fica ótimo, porque eu amplio o conceito de música. No próprio dizer, eu sou música. E, então, eu achei ótimo, além do que é uma provocação também para os guris, que não nos deixavam tocar música antigamente. Então, agora a gente pode tocar. E aí, eles não estavam prevendo que, ao tocar, a gente se transforma na própria música. Então, achei isso o ponto que eu quero trazer aqui para nós. E eu tenho uma versão bem analógica de discurso. Não vai cair. Tá bom. Então, ser e fazer. Fazer aquilo, estar inteira no que eu estou fazendo. É um desafio.
e é o que me interessa. Então, dentro da música, onde é que eu vou encontrar isso? Na improvisação. Ok, improvisar é estar sujeito aos acidentes que pode acontecer ao improvisar alguma coisa. A gente precisa muito estar onde a gente está, né? Ficar atento ao que acontece ao nosso entorno. A gente precisa prestar muita atenção ao redor de nós. Improvisar também é ser criativo, estar sujeito aos acidentes, então tropeçar e continuar. Então exige bastante de nós, né, a improvisação. E isso é muito estimulante. Então, vou fazer uma síntese breve do que eu vou sintetizar a improvisação em três lugares. Espera aí. Delícia, né, fazer isso. Vamos de novo. Em 3 lugares. Tá. Uma improvisação muito comum, que todo mundo deve estar pensando, é aquela que é mais clássica, assim, que os músicos estão improvisando num lugar comum, pré-estabelecido. Nós vamos fazer algo que todos conhecem e dentro daquele universo a gente vai improvisar e cada um vai fazer o que bem entender, vai ser livre, tem a sua liberdade, mas estamos lidando também com as intervenções que possam acontecer naquela improvisação. Os acidentes também estão acontecendo, por mais que a gente esteja neste campo comum, né? Uma banda de jazz está improvisando, mas ela está ali dentro daquele lugar ali. Um baile dançante, né? Tá todo mundo ali com aquela proposta de fazer com que o público dance e seguindo o baile, vamos que vamos. Tá todo mundo dentro daquela proposta. Os músicos estão improvisando, mas a gente está naquele chão, né? A gente improvisa muito quando a gente toca. É o Levitan e os tripulantes. Nós vamos atrás, né? Ele vai, é o capitão, e nós, eu, Brown e os outros componentes, a gente vai seguindo o baile dentro do campo comum, Levitan e nossos tripulantes. Esse é um exemplo. Mais ou menos assim. A gente sabe que aquela música é aquela música, né? A gente tem um início, meio e fim, no caso. Mas, às vezes, ela sai completamente diferente. Tá. Enfim, vários exemplos podem surgir na cabeça de vocês. É bem comum isso, né? Não estou falando nada de diferente. E, enfim, tem essa improvisação. Aí tem uma outra improvisação que é um pouquinho mais aberta. Que é uma improvisação mais livre ainda, né? Onde a gente está no mesmo lugar, às vezes pode estar à distância, mas a gente está se comunicando com essas pessoas. Às vezes a gente não conhece com quem a gente está conversando. O tocando, né, no caso, a gente não sabe o que a outra pessoa vai tocar, a gente não sabe o instrumento que ela vai tocar, a gente não sabe o que ela vai fazer,
a gente não sabe nada do que vai acontecer. Nada, absolutamente nada. A gente sabe uma coisa, que a gente está junto. A gente está nesse mesmo lugar. A gente vai fazer algo juntos, isso a gente sabe. Mas o que vai acontecer, eu não tenho ideia. Nenhuma ideia. E é essa improvisação que eu quero me deter um pouquinho, que eu quero fazer com que nós aqui estejamos aqui. Para estar aqui, a gente precisa de um esforço mais do que só estar aqui, sentado. A gente precisa colocar a nossa cabeça aqui. A gente precisa colocar todo o nosso pensamento aqui. Todo o nosso pensamento é bem grande. Porque eu estou aqui, vocês estão me escutando, mas eu estou pensando que eu também tenho uma fome desgraçada que daqui a pouco eu vou jantar. Ok, tá ótimo, ter fome tá bom, porque a fome está aqui. Mas o restaurante está lá. Então a gente não está no restaurante ainda. A gente está na fome do estômago. A gente está na boca que saliva, porque está falando bastante, ou fica seca. A gente está nesse gostinho, assim, de recém comi um docinho lá em cima. A gente está nessa sensação da boca que falta alguma coisa, talvez um chiclezinho. Quem sabe o colega tem um chiclete. Mas a gente está nessa boquinha, sim, mas a gente não está no pensamento, vou pedir um chiclete para o meu colega. A gente está num pensamento da boquinha. A gente está no pensamento do meu corpo, né? A gente está aqui. Aqui. Nós todos estamos aqui. A gente está rindo, né? A gente está... O que a gente está achando? A gente está... Ui, meu pensamento foi para longe. Quando ela riu, foi para o outro lado, porque eu vi ela rindo. Então, me direcionei para lá. Vocês ouviram? A gente ouviu. A gente está ouvindo. A gente está sentado nessa cadeira. A gente está com esse corpo todo relaxado. Na verdade, uma dor no meu pescoço um pouquinho. Mas a gente não está na massagem de amanhã. A gente está no dor do pescoço agora, aqui. Esse é o lugar que é interessante. Aqui, nesse lugar aqui. A gente está com as mãos sobre a outra mão. A gente está com a mão no celular. A gente vai escrever uma mensagem? Não. A gente vai estar com a mão sobre o celular. A gente vai estar com o pé sobre o sapato, dentro do sapato, que está um pouquinho apertado. Tá um pouquinho frio. Tá quentinho. Tá no chão. Geladinho, frio. Tá mais ou menos confortável. Tá sobre este espaço. Essa cadeira, ela é mais ou menos confortável. Porque o meu cotovelo, ele fica toda hora caindo para o lado. Então, eu estava sentada aqui, agora eu voltei, estou sentada aqui. A gente está sentado aqui. A gente está com todo o nosso corpo aqui. A gente está com fome, a gente está sentindo a boca, a gente está sentindo todo o nosso corpo, a gente está sentindo os cheiros. Uma sala quase sem cheiro. A gente está sentindo um cheiro de pãozinho no forno. A gente está sentindo um cheiro de queimado. A gente está sentindo cheiros. Um cheiro de bebê. Um cheiro de pescoço de bebê. Um cheiro de churrasco. Um cheiro de planta. Quando eu ando na rua e cruzo uma árvore que tem um cheiro gostoso, eu volto para ver o que é. A gente está sentindo bastante cheiros. A gente está sentindo o cheiro do colega do lado. Ele está com um perfume bom, capaz de eu sentir. Comecei a sentir um pouco o colega do lado. Na verdade, eu também consegui escutar um pouquinho. Mesmo que a gente esteja quase todo mundo em silêncio, tem um leve mexer do sapato, um leve mexer das pernas,
um leve mexer das mãos. Um leve mexer da máquina fotográfica. É bem silenciosa esse espaço, ele é bem sem cheiro. Ou eu não sou tão sensível. Ele é bem silencioso. Ele tem um som. Ele tem um som de fundo, que é esse som de ar-condicionado, o som desse amplificador. É bem sutil. A gente tem todos esses sentidos e a gente não lembra. A gente tem o ouvido, a boca, nariz e o pensamento. E a gente tem o olhar, que é o mais rápido. Assim, quer dizer, a gente consegue conscientizar ele muito mais rápido que todos os outros. E a gente está aqui vendo, aqui a gente tem uma vista muito bonita. Eu não esperava isso dessa sala. Não esperava a gente estar num lugar que tem mais visão do que qualquer outro sentido. Tem um baita de um aquário, que, na verdade, a gente, se estivesse de dia, a gente via muita coisa. A gente está aqui. Cada vez que a gente consegue conscientizar isso, a gente consegue estar mais no lugar onde a gente está. E agora que a gente está um pouquinho mais aqui, a gente conseguiu perceber. Vocês podem produzir mais sons, a gente pode fazer um pouco mais de ação. Na verdade, quando a gente se sente mais à vontade no espaço, a gente subitamente até tem uma vontade de agir. Quanto mais à vontade a gente tem uma vontade de expressar e agir e interferir e trazer mais coisas para o ambiente. Os desejos de nos comunicar uns com os outros, a vontade de saber do outro. Eu estava só olhando para dentro de mim e, de repente, eu completamente quis o outro, saber do outro. E, ok, eu vou fazer agora com todos vocês. Eu espero que a gente se sinta bem à vontade. Eu vou fazer um exercício que a gente vai se colocar em ação. Na cidade, a gente tem sons, né? Eu vou falar de som, que é mais onde me cabe. A gente tem sons na cidade que eu vou aguçar a imaginação de vocês e vocês podem me interromper, tá? Vocês podem gritar, caso... De repente, até é interessante gritar para sair na internet as intervenções. A cidade a gente tem... Vou fazer 3 também camadas sonoras, né? Um pano de fundo que a gente não percebe, só se a gente para e pensa, que é esse sonzinho bem suave, que é na real do projetor, né? Não? É, né? O ampli. Tem um pano de fundo, cidades. O que são cidades, né? Nós, aqui, somos uma cidade.
Nós somos a cidade, uma pequena multidão, inclusive. Nós somos um corpo que estamos juntos, habitando esse espaço, e, portanto, a gente tem que interagir com esse espaço e ouvir o espaço, existir no espaço. Nós somos a cidade. A cidade não é outra coisa. Então, cidades, tem várias cidades. Vamos pensar que a cidade, num campo, um pano de fundo seria talvez o rio correndo, né? Aquela constância daquele mar o tempo inteiro. Cachoeira bem forte. Passarinhos constantes. Numa cidade muito turbulenta, muitos caminhões, enfim, um ruído de trânsito aglomerado, né? Que é aquele som aglomerado. Que mais? Que seria um pano de fundo nas cidades? Enfim, ruídos. É mesmo. É um som, uma frequência assim, né? Fala ali no microfone. Acho que a gente está com o microfone, o som do microfone abafa todos os outros sons, né? Então, mas o que eu quis dizer é que o som de uma cidade é um som permanente quase que de um mar, assim, quer dizer, quando a gente vai para o mar, tu fica ouvindo numa cidade que é um movimento de carro, movimento de ruas, movimento de pessoas, todo mundo fazendo. Estou falando muito alto? Máquinas. São vários ruídos. Meu microfone está muito alto. Eu fui baixando ele. Tá. Continua falando. E são ruídos como confusão de som diferente, né? Não é o mesmo som que tem. Um monte de trânsito aqui não é igual de Londres. Eu morei em Londres e lá tinha um som de avião o tempo inteiro. A imagem dos aviões, né? Também cruzando o alto da cidade, assim, no céu. Tipo, a gente, para gravar... Eu tô achando agora, eu tô falando muito alto. Não, é que... Raiva. Não, é que tá todo mundo muito quieto. Né? Muito quieto. A gente pode começar... Te ouvindo. Tá. Todo mundo tenso te ouvindo. Tá bom. Mas podem falar. Tá. Não, fiquem bem à vontade de falar também, não precisa. O que eu tava falando? De Londres, olha só. Era difícil gravar lá. Gravar, assim, microfone. Porque o tempo inteiro tinha... Não era assim o som do avião cruzando o céu. Mas tu não conseguia gravar um depoimento de alguém falando. Tu queria o silêncio da pessoa. Tu não quer o som do avião, porque tu não tá naquele contexto. Tu tá fazendo um filme e tu quer que a pessoa fale naquele depoimento ali, naquele momento, e o avião cruza. Mas não tem avião no filme. E eu não conseguia gravar. Isso é uma coisa... Foi muito interessante. Quando teve um vulcão... onde é que foi? A Islândia, né? Que estourou. E aí... Ninguém entrava e ninguém saía de Londres, da Inglaterra, né? Os aviões estavam interditados, não podia voar. E aí ficou silencioso. Ficou muito interessante. A gente saiu a gravar formiguinha, assim, andando. Verdade, a gente foi fazer umas gravações que precisavam ser muito silenciosas e a gente aproveitou esses momentos que não tinha avião cruzando. Então, tem esse panão de fundo em cada lugar. O que mais? Bom, enfim. Querem falar algum outro lugar que surja na cabeça? Pet shop. Ótimo. Barulho de pet shop, né? Os passarinhos enlouquecidos lá dentro, os cachorros. Tem lá no centro aqueles dos passarinhos também. Tu trabalha numa pet shop? Pet fauna. Tem até lhama, para quem não está ouvindo. Não sei se tu escuta pessoas. Como é que é o som da lhama?
Ela cospe, né? Ele é uma cospe. Não, algum sonzinho ela faz. Acho que alguma coisinha... enfim. Vamos lá ouvir ela, falar. Ele falou lá de vendedores de lojas, né? Sim, e umas cidades são... Por exemplo, umas cidades são bem silenciosas e outras são bem caóticas. Por exemplo, minha mãe, está na plateia aqui, me lembrou hoje, de tarde, quando a gente estava comentando sobre os sons na cidade. Mãe, te trouxe para público. Mas que ela me lembrou de um metrô, que eu não me lembro onde é que era, mas não era aqui no Brasil, que é bem barulhento. Onde era? Tóquio. Eles são muito silenciosos. E eu me lembro que quando eu fui para a Alemanha também, era eu e uma amiga minha, as duas adolescentes de 15 anos mais ou menos, impressionadas com o silêncio do centro de Hamburgo, no caso. E nós assim, vamos gritar, tá muito silencioso isso aqui, não acredito, esse pessoal não fala alto. Né? Daí tem esses mercados. Um lugar bem silencioso são os restaurantes aqui no Brasil, né? Os brasileiros geralmente gostam de resumir o seu assunto à sua própria mesa, né? Quer dizer, isso é exatamente o contrário, né? As pessoas falam numa mesa, tu fica falando mais alto porque o cara do lado fala mais alto que tu e fica... Já em outros países, as pessoas parece que não estão conversando, estão todas falando bem baixinho, assim, à altura, um para o outro ouvido, né? E nós temos uma expansão de ideias. De certa forma, talvez seja mais ruído, mais barulhento nossas cidades por conta disso também um pouco, não? Essa vontade de falar. Dentro do ônibus também, as pessoas falam. Um brasileiro no estrangeiro é bem engraçado mesmo. E eu me lembro no ônibus, uma vez que eu estava... meu irmão me ligou e eu estava falando com ele. Um assunto bem pessoal. E ele estava discutindo comigo, a gente discutindo, aí chegou uma pessoa e me cutucou e disse, eu não quero ouvir. Eu achei ótimo. Realmente, não precisava ouvir. Mas, enfim, a gente estava falando, na verdade, pano de fundo. Vocês tinham alguma coisa para contribuir aqui? Não? É que vocês estavam conversando, eu queria ouvir, mas não escutei. Eu tô com o ouvido bem atento, assim, né, querendo ouvir tudo, mas não é para constranger. Tá, então, pano de fundo a gente já entendeu. O que mais poderia ser? Sirene de ambulância. Tá, daí a gente já entra numa outra coisa, tá? Que são sons que crescem e que decrescem. Então a gente tem um pano de fundo que é o lá no fundão, assim, né, aquele ruído assim constante, assim, e tem esses sons que vêm e que vão, que é o caminhão da feira que está lá no fundo e está chegando, e aí eu sei, agora chegou, vou lá, vou comprar melancia. Tem o som que é o afiador de faca, né? Aquelas coisas assim que vai chegando aos pouquinhos. Alguém que está chegando por trás, tu já sabe, tu olha. Enfim, vamos ver. Alguém jogando futebol. Esse acaba sendo um pano de fundo bem legal também, né? Uma creche. Mas aí, dentro de um campo de futebol, que está todo mundo jogando ali, tem aqueles... né? Que são aqueles ataques, assim. Que são aquelas coisas que te chamam a atenção. Né? Alguém gritou, deu a bola na cara, pum. Gritei, me queimei no fogão, pum, né? Deu também um susto, bateu a porta, caiu o copo no chão, blum. Sustos, né? A gente leva os sustos, assim... Um carro que bate no outro, tá aquele sonzão constante lá, de repente, buzina, sirene, que esses são os ataques, né? Aquelas coisas que chegam repentinamente. A sirene, assim, ela vai vindo e vai indo, né? A não ser que ligue na hora que tu tá ali, assim, do lado do carro. O cara liga. Gente, tá bom de repertórios... Vamos fazer agora uma parte que bota todo mundo em ação, que é tentar fazer com que a gente, nós daqui, sejamos uma cidade mesmo, pode ser uma cidade totalmente imaginária,
Ou seja, ela pode ser uma cidade que vocês tenham na cabeça ou que vocês possam nunca ir, né? Que no espaço sideral. Eu gostaria que vocês colaborassem, a gente fizesse agora uma harmonia aqui entre nós, com sons, né? Cada um de nós vai pensar num sonzinho assim, que quer colocar nesse ambiente um pouquinho silencioso. É mais legal falar assim, olha só, eu consigo falar de igual para igual com você. A produção não gostou. Mas eu tô achando ótimo, porque aí eu não fico minha voz e vocês começam a... Eu também me sinto bem mais quente, assim, né? Tá aqui, assim, falando, mas... Enfim, vamos tentar, tá? A ideia é essa. Não teve censura. A ideia é essa. A gente vai... porque quem tá vendo pela internet não ouve nada. Nada, absolutamente. Mas então não vai ouvir nada da nossa improvisação. É uma coisa que talvez a gente possa comunicar para o pessoal da internet, que nós estamos fazendo uma cidade super silenciosa. Aquela cidade ideal, né? Ou não, é. Ou não é. Provavelmente. Exatamente. É a cidade que não existe, né? Na verdade, não mesmo, né? Seria ideal, porque, por favor, é o que a gente quer, meio que o oposto. A gente quer reação, assim. Tá, então... Tá, mas uma pergunta. É para fazer o som que eu desejo, mas pensando em colaborar com, tanto faz, acidentes ou de fundo. Eu posso optar. Sim, tu pode, inclusive, mudar no meio do caminho. Ah, tá. Pode bastante coisa, mas eu trouxe essa ideia para a galera tentar entender as possibilidades, né? Te amei. Ótimo. Sim, vamos fazer uma cidade mais ativa, né? Então, eu tô a fim de vir para cá. Tu é o Boom? Tá. Ninguém quer fazer isso. O que mais que pode ser uma cidade um pouco mais calorosa, quente e... Valeu. Adorei. Bem caótica essa cidade. Então, eu vou voltar um pouquinho só para concluir aqui numa outra terceira que eu quis fazer como terceira ideia de improvisação. Nessa aqui, no caso, que é o que eu tentei fazer aqui com vocês, era uma coisa que a gente se escutasse. A verdade é que ficou bem caótica, né? A terceira opção de improvisação seria
como uma partitura dizer não escute o outro. É claro que eu acho que a gente fez uma cidade caótica aqui porque a gente precisava quebrar um pouquinho esse gelo, assim, né? A gente precisou entorpecer um pouquinho. Mas eu acho que se a gente começasse a fazer de novo, a gente ia fazer, ou talvez se a gente se conhecesse mais, ou não, se habituasse com esses improvisos, a gente ia começar a fazer com mais cuidado. Fazer um som. FM Cultura, cultura na mesa. Tá. Claro que eu entrei para conseguir um pouco sucesso no que eu queria dizer com essa um entra, um sai, um vai, um vem. A gente conseguiu ter esse cuidado. A terceira ideia era o caos, o fato da gente não se escutar. A gente não precisou nem fazer esse aqui, a gente fez primeiro. O quanto, na verdade, existe até uma partitura, assim, uma ideia de improvisação, no qual a gente se junta, vários grupos, e várias pessoas se juntam num grupo e vão fazer uma improvisação na qual a gente não se escuta. E é difícil até fazer esse exercício de não se escutar, porque o outro sempre, ele te influencia, né? Gente, eu vou fazer uma conclusão inconclusa. Não vou concluir nada. É por aí, na real mesmo. Eu acho que a gente pode debater, então, alguma conclusão do que aconteceu. Obrigada. Bom, assim a gente termina a exposição dos dois debatedores, né, que eu já tinha dito isso ontem, né, que não sei qual é o psiquiatra que deixou ela solta, mas agora eles trouxeram essas contribuições sobre o debate de ontem. E eu acho que agora a nossa intenção é que vocês coloquem as suas colaborações nesse sentido. Eu vi as relações, tem questões que eu acho importantes, mas acho que não me cabe a isso. Me cabe aqui ser como um intermediário dessa exposição dos dois, com a exposição que a Iazana fez ontem, que trouxe para nós uma coisa importante e que, de certa forma, nas três exposições aparece, né? O homem, a pessoa, como que ela se expressa, como que ela ouve, como que ela está aqui. Então, eu gostaria que vocês aqui... Tem outro microfone ou esse microfone mesmo? Tá bom, porque daí eu estou à disposição aqui, podem pegar o meu.
Boa noite. Poxa, Karina, achei um barato assim, esse exercício que você fez com a gente. E eu acho que super dialogou com o que a gente ouviu ontem da palestra da IA e também com a oficina que a gente fez lá no Translab, lá com o Brown e a IA, mais o pessoal que estava lá participando. E que é um pouco disso, assim, né? Da gente estar experimentando outros corpos, né? Como aí atrás, e estar se permitindo, né? Essa percepção, assim, que, enfim, tudo muito simples, mas daqui a pouco eu estou ouvindo aqui o barulho da água do chimarrão, né? Estou percebendo as pessoas que estão na minha volta e o quanto isso é importante para quem pensa espaço, para quem pensa cidade, né? Ter essa atenção com o outro, né? Então, na verdade, assim, me mobilizou, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho se você tem esse tipo de atividade, se você faz esse tipo de atividade com grupos, com outras pessoas, assim, se tu tem algum tipo de trabalho de mobilização desses corpos assim dentro dessa problemática da questão urbana, enfim. Não. Isso foi a primeira vez que eu fiz, inventei agora. Sim, isso é uma improvisação mesmo. Mas a verdade é que eu tenho uma vontade de fazer isso bastante, assim, mais e mais crescente, assim, de envolver as pessoas. Eu tenho uma oficina que eu falo que eu nunca fiz, mas é assim, como é que é o nome mesmo? Oficina para quem não sabe tocar nada, porque é nesse momento quando tu desconstrói tudo que tu consegue pensar que alguma coisa eu sei, né? Então daí tu consegue ver o potencial musical de cada um. Que, na verdade, é tão triste. Eu não sei tocar nada. Impossível tu não saber tocar nada. Por favor, alguma coisa tu consegue. É só parar de dizer que tu não sabe e tentar. Porque aí, nessa improvisação livre, é que tu consegue fazer uma coisa não tão ritmada. Porque essa é a minha dificuldade que eu falo, assim, que eu tenho dificuldade de estar dentro da música, é um pouquinho... a raiz disso é isso. Eu não consigo executar o que um jazzista está fazendo naquele contrabaixo enorme e maravilhoso. Esse cara consegue, eu não. Não, assim, é um pouco de não conseguir algumas coisas, entendeu? E aí, mas eu preciso alguma coisa, eu tenho que saber fazer. E então eu acho bem ótimo, enfim, me dá muito desejo de fazer assim. Dá vontade. Quem tinha pensado de mais roda, né? Eu tenho uma pergunta para todo mundo, até para vocês, que é dentro dos lúdicos possíveis que nesse apanhado daí dos trabalhos do Translab e Urb que a Kari apresentou, se alguém tem outras colaborações para enriquecer outros lúdicos que talvez a gente não tenha alcançado, tocado, enfim, eu fico com essa dúvida, né? Se alguém colabora com outros lúdicos aí que outras dimensões lúdicas. Tudo bem. Eu sou o Adelino Câmera aqui. As pessoas costumam reclamar muito que a cidade é muito barulhenta, né? E tentando fazer a pergunta para todo mundo da mesa. Eu não consigo imaginar a cidade não barulhenta, assim como eu não consigo não imaginar a cidade sem picho, assim como eu não consigo imaginar a cidade sem caos. E eu gosto de morar no centro de Porto Alegre, que é um lugar bem barulhento. Eu sempre gostei do caos do centro. E quando eu viajo para outro país ou para outra cidade, onde o caos na outra cidade é diferente, quando eu volto para Porto Alegre, o meu caos do meu centro é reconfortante para mim.
E se não, e também acredito que as pessoas não entenderiam, sei lá, o silêncio do interior, né, se não tivesse o caos do centro. Então, não que a ideia seja aceitar que a cidade tenha que ser barulhenta, mas entender, né, que o ambiente, a arquitetura e tudo que a gente convive faz parte dessa paisagem, não só arquitetônica como sonora também do que a gente vive, né? Não sei se isso é uma pergunta. Eu fiquei... Mas eu fiquei com desejo de contribuir com uma coisa que me aconteceu. Eu vivi em Goiás um ano num lugar bem silencioso. E um ano lá, né? E daí depois eu voltei para cá, Porto Alegre, e foi tão legal que eu escutava a cerca elétrica da minha casa e não me deixava dormir. Eu ia lá embaixo, me lembro que a minha mãe não gostava que eu fazia isso, porque eu desligava na hora que os bandidos entram dentro da casa, né? Mas eu não gostava daquele... Enfim, são as sensibilidades que a gente só queria contribuir, que quando tu me lembrou desse caos constante, de repente a gente tem o exercício de estar num lugar tão silencioso que a gente consegue ampliar, né, nosso ouvido, assim. Me ocorreu também uma questão que teve uma pessoa comentou, disse, puxa vida, o pessoal vai para a praia e querem todo mundo morar lá no centro de Capão, no centro de Tramandaí, no meio daquela zoeira toda, e fica um em cima da cabeça do outro. Daí uma vez eu disse, pô, mas a maioria dessas pessoas são lá do interior, que querem passar 2 meses ouvindo barulho, porque quando volta não ouve nada, entende? Então, e a gente não quer sair do barulho e ouvir um campo, ir para uma praia silenciosa, né? É uma vontade de, isso que a Karina diz assim, que a gente ouviu o silêncio e ouviu o barulho, né? Tem que ouvir uma coisa para perceber a outra, né? Uma colaboração para isso também, que eu pensei assim, teve um período assim, eu fui contratado da prefeitura para desenvolver alguns trabalhos dentro do espectro de inovação social. E aí uma das propostas de conflitos de associações de bairro, tipo Cidade Baixa, alguma coisa de barulho, a gente tentava, através de né, evocar assim, essa questão lúdica, ou enfim, mas de um novo olhar, no caso, uma nova escuta, tipo assim, cara, não reclama direto do barulho, reflete e sente o que isso significa. E aí a gente tentou mais uma coisa que foi autossabotada dentro de uma prefeitura, não importa qual foi, parece um padrão, mas a gente tentou fazer isso, tipo assim, como intermediar processos que são conflitos, aí depois desencadeiam, e a gente sabe, aí vai para o Ministério Público, e essa coisa assim, cara, uma nova escuta, um novo olhar. Se tu parar para pensar que isso aí é a vitalidade do teu bairro, isso é positivo, isso é o que te garante chegar mais tarde da faculdade ou de um horário, e vai te dar segurança, sabe, algumas amarras óbvias, mas que esse silêncio do cara que mora na Cidade Baixa, tipo assim, vai custar outras coisas para ti, modifica a tua sensibilidade, assim. Aí a gente tentou fazer uma coisa assim, mas infelizmente não rolou, né? Propor que nem tudo precisa ser intervenção tão agressiva, assim. Era uma nova escuta, simplesmente. Eu ia pedir para a Yazana falar depois, mas antes eu queria, em cima disso aqui, só comentar uma questão, que é aquele velho ditado, né? Ditado não, um dos ensinamentos bíblicos é amar a si próprio como ao seu vizinho. E esse é a grande questão que não se resolve. Quer dizer, quando o cara faz barulho na casa dele porque está fazendo uma festa, ele se esquece quer dizer, quando ele reclama que tu fez barulho na tua casa, ele se esquece que ele no dia anterior tinha feito barulho na casa dele. Então, essa busca do convívio entre os vizinhos talvez seja o mais dramático da civilização. Geralmente, o principal inimigo nosso é o vizinho, é o que está ao lado de nós, né? Quer dizer, vencer isso aí talvez seja uma das grandes vitórias do ser humano. Se eu conseguisse, de fato, compreender o meu vizinho, talvez 90% dos problemas de uma cidade, do convívio humano, seja resolvido.
Parece uma bobagem, né? Mas a essência das nossas questões é essa, a capacidade de ouvir o outro. E eu acho que a Iazana ontem trouxe muitas questões, especialmente a construção de uma nova faculdade, em que os valores sejam, como o Brown e a Karina trouxeram hoje aqui complementarmente, primeiro, o tempo tem que ser maior do que nós não damos tempo ao tempo numa sociedade em que a frase mais usada é essa: tempo é dinheiro. Quer dizer, tempo é dinheiro? Isso aí é uma falácia, porque se tempo é dinheiro, eu estou rico, se eu ficar bastante tempo parado. E, de certa forma, é assim que eu vou ficar rico mesmo, porque rico é aquele que não se preocupa com o tempo. Então, eu acho que são diversas inversões de valores que nós assumimos e vivemos como se estivesse num conflito, numa sociedade totalmente nos empurrando para realizações, quando a gente realiza coisas parado, lentamente, com mais capacidade de ouvir o outro. Eu queria passar a palavra para a Iazana para saber se essa noite a gente conseguiu debater o teu assunto. Complicou, né, essa pergunta. Mas, antes de falar isso, eu fiquei pensando aqui que a primeira coisa que eu senti, uma das primeiras coisas que eu pensei quando eu cheguei em Porto Alegre foi como Porto Alegre é silenciosa, né? Aí está sendo engraçado ouvir vocês achar ela barulhenta. Mas me chamou muita atenção isso, na verdade. Mas sobre o nosso encontro, né, de todos nós, eu fiquei muito pensando nessa disponibilidade de habitar o presente. Eu acho que nós três trouxemos muito isso, né, cada um à sua maneira, no seu trabalho, no seu modo de pensar e fazer. Mas me parece que não tem como a gente fazer nenhuma das atividades que a gente propôs sem essa disponibilidade de estar no presente, né? E Karina traz a ideia do improviso, né, como essa possibilidade de um presente aberto, ou seja, se eu sei o que vai acontecer, já não é bem o presente, né? Já é um modelo de futuro ou um passado reproduzido. Mas eu fiquei pensando um pouco isso, assim, essa disponibilidade para o que acontece e a possibilidade de se deslocar de si mesmo. Talvez aí tenha uma chave para todas essas atividades, né? Quando eu for fazer um improviso musical e experimentar meu corpo num lugar. Quando você fala, vou quebrar o gelo, né? É porque está difícil se deslocar, né? A gente aqui na plateia. Como é? Alguém propôs, vamos levantar. Aí já ficou mais fácil, porque já mudou alguma coisa, né? É o que tu fala sobre o espaço que te organiza, né? Sim. O espaço ele também, criou esse ambiente. E também a possibilidade de habitar a cidade, né? Nos inúmeros exemplos que o Brown traz. Muito, muito bom poder ver essas imagens, né? Porque eu não tinha visto elas ainda. E é bonito porque a gente habita a cidade no presente, né? Habitar embaixo de um viaduto, se dá a disponibilidade de encontrar, se encontrar de uma outra maneira, né? O que é se encontrar embaixo do viaduto? Quem mora embaixo do viaduto? O que é isso? Se não é se deslocar de si mesmo, né? Senão é muito. Me parece que tem uma ideia de desconforto que a gente está pleiteando aqui, num sentido de produção de uma outra coisa, né? A gente não produz outra coisa confortavelmente, nunca rola isso. Sempre tem um embate com o estabelecido de si mesmo. E aí me vem presente muito isso, assim, a ideia de o corpo lúdico, talvez esse corpo do presente e da possibilidade de se deslocar do seu conhecido, de si mesmo, e que se dá só no encontro com o outro,
humano ou não, né? Também. Não sei. Acho que é isso. Vocês têm alguma colocação? Não. Onde? Vamos lá. Oi. Não, é porque, na verdade, eu sei de como o Brau trabalha, né, e como as coisas acontecem do Translab. Eu conheço pouco o teu trabalho, Karina, mas conheci melhor agora, né? Bom. E o Brau perguntou se alguém teria alguma ideia. Eu não tenho uma ideia. Na verdade, eu quero perguntar como que vocês trabalham coletivamente, porque eu fiquei pensando que essas intervenções do Translab, elas são intervenções lúdicas técnicas, né? Digamos assim, se constrói um espaço exatamente também pela profissão, e da Karina exatamente extremamente lúdica, sem materialidade em si, né? Se não teria como de fato unir isso, porque eu também fiquei pensando nessa questão de que se vive o espaço ali através das intervenções do Translab, mas às vezes do hackerativismo, digamos assim, vamos fazer para que não nos peguem, né? E do quanto que se poderia experimentar com mais tempo exatamente essa intervenção, sabe? Tipo assim, vamos montar aquilo ali. Será que a gente consegue fazer com mais tempo? Será que é possível fazer uma dinâmica? Será que precisa de um espaço limitado e pessoas limitadas para se fazer uma dinâmica, ou se consegue com mais gente? Não sei. Esse é o ponto bem crucial da história mesmo, né? Porque a gente está preso aos eventos. Então, como improvisar, na verdade, o desejo é existir, assim. É muito mais essencial, assim. Na verdade, os improvisos eles nascem em outros lugares, não no evento do improviso, né? Ele nasce no viver. Se a gente tivesse um modo de vida diferente, isso seria diferente. Isso Não, isso seria mais fácil, na verdade, né? O desejo é que esses eventos aconteçam naturalmente, que eu não precise estar num show de improvisação, que eu possa simplesmente improvisar e estar com os meus amigos, tocando naquele momento, naquela hora, como eu bem quiser, e não executar uma peça de improviso livre num começo, meio e um fim. Não é esse o desejo, na verdade. A verdade é que é uma tentativa de fazer com que isso exista na prática, né? E claro que isso a gente faz existir. Por isso eu acho que nós somos a cidade. Nós temos que fazer isso existir. Como que tu faz? Tu mesmo criando esses eventos, que é o caso de tentativas como o que o Brau traz. E outras mais caseiras de tocar em família, né? Porque muita gente não aprende em casa a tocar. Vai aprendendo na escola como se faz um instrumento. Por isso que diz que não sabe tocar nada. Por isso, assim, são essas coisas que estão nos limitando a fazer coisas que nós desejamos, né? Então, enfim, acho que é um pouco isso. Eu entendi que nós estamos falando todos a mesma coisa, que é o Translab faz uma provocação sobre a limitação policialesca que a sociedade cria sobre o uso dos espaços, sobre o uso de todas as questões. A Karina traz a forma policialesca que a gente tem sobre a questão de como aprender a música, como se expressar, como sair daquele corpo. E aí a Zana nos trouxe uma faculdade, ou seja, como que nós vamos aprender a nos soltar do nosso corpo. E me parece que nós somos uma sociedade aprisionada dentro dos próprios corpos. E ela é provocada policialescamente, desde o começo e permanentemente. Eu acho simbólico que o prefeito de São Paulo, nem sei de que partido ele é,
tenha tomado a primeira iniciativa dele, pintar os muros de cinza. Isso é absolutamente simbólico. É nada de imagem, nada de cor. Isso parece Yellow Submarine, um filme dos Beatles. Não sei se vocês não são dessa geração, né? Mas o Yellow Submarine era um grupo de gente, os homens, que até tem eu vou fazer uma propaganda de um livro inédito meu, que vocês não vão ter condições de comprar, mas que tem um personagem chamado Os Homens de Cimento e Cal. São aqueles que fazem as coisas ficarem cinza. É isso que nós estamos falando aqui. É uma sociedade que quer nos acinzentar. E nós somos coloridos por dentro. Essa é a questão. Essa é impossível de fazer isso. Eles conseguem por pouco tempo. Esse é o mal, diremos assim. Aquele livro também, História Sem Fim, que é a falta da memória que vai apagando as coisas. Nós vamos sendo apagados pela escuridão. E eu acho, aí até aproveitando que quinta-feira que vem nós vamos fazer um show da Cooperativa dos Músicos homenageando o Peri Souza, que é um grande compositor gaúcho que está com Alzheimer. Ele está com a doença do cinza, da sombra, da falta de memória. Mas está todo mundo preocupado, coitado do Peri que está assim. Não, o Peri é coitado dele, lógico, está doente. Mas a nossa sociedade está com essa doença do Alzheimer, que é fazer as pessoas se esquecerem. O que nós estamos passando no Brasil é esquecimento institucionalizado em todos os lugares, dentro do Supremo Tribunal, dentro do Congresso, do Parlamento, das burocracias. O que o Brown trouxe aqui é, gente, nós não podemos andar dentro da cidade, que os burocratas fazem qualquer coisa para impedir o movimento humano. Então, a nossa guerra é uma guerra complicadíssima. Nós temos que reaprender tudo de novo, aprender essa frase que todo mundo usa como se fosse uma coisa de fora. Temos que amar o nosso vizinho como a nós mesmos. Tenta isso. Tenta mudar os paradigmas da vida e começar por dentro. Tu vê, tudo aqui que nós estamos falando é começar a nos reconstruir de novo, a mudar. Vê o tempo que a gente ficou aqui conversando sobre... Alguém vai perguntar de novo, mas vem cá, tudo isso que nós aprendemos aqui, aonde é que eu vou botar no mercado isso aí? O mercado é uma coisa abstrata, que eles fazem com que a gente considere isso como uma coisa concreta. É abstrato. O mercado é comércio, é eu com o outro. Alguém compra de mim uma coisa que eu vendo para o outro. Não existe nada mais do que isso aí. Esse mercado aí construído é um mercado da ausência do ser humano, da ausência das demandas, que a própria Yazana falou, que eu achei muito importante. Tu tem que construir a demanda a partir do reencontro do homem que está dentro de ti. Aí tu vai saber que demanda existe em ti. Senão tu não sabe nem por que tu está comprando um carro novo, uma casa nova, por que tu precisa de mais um carro, mais um quarto, ou não? Então, eu achei que tudo isso aqui está fazendo parte da mesma coisa, que é a reinvenção do mundo. Temos que reinventar a partir do que nós temos, que é o tamanho do ser humano e a capacidade do reencontro, assim. Que me pareceu... A Karina fez uma experiência fantástica, que eu tenho assim orgulho dessa coisa que ela fez, que foi lá em Londres trabalhar com um menino que tinha uma síndrome, que era absolutamente... Ele não se comunicava com o mundo. Uma criança de 2 anos, 4 anos. E através da música não institucionalizada, mas do barulho, de qualquer coisa, a criança começou a se relacionar com o mundo. Então, eu acho que é isso. E tu vê, a coisa que tu vai dizer assim, mas ela mexeu numa criança, e as outras milhares? Mas nós vivemos só da quantidade? Nós temos que viver da qualidade da relação entre um e outro, e não tentar fazer franchising de qualquer coisa que eu invento. Entende? Eu vou fazer franchising porque eu conversei com outro e vou comercializar, vou ficar rico. E acho que esses são os padrões assim que foram colocados. Eu estou me estendendo muito, falando muito, mas eu fiquei bastante
emocionado porque deu certo. As coisas abstratas que a gente quis trazer eram mais concretas e bem mais simples do que a gente podia imaginar. E eu não estou pretendendo finalizar nada, que eu só quis fazer uma pequena... Usar a mesma frase da Karina. Não tem conclusão. Eu ainda coloco à disposição. Está ótimo. Eu já falei. Mas é que me deixaram à vontade, né? Então, me senti em casa. Bom, na verdade, eu fiquei pensando aqui, primeiro com a provocação do Brown, em relação a outros lúdicos, né, que ele perguntou. E desde que começou esse processo, que foi segunda-feira, enfim, aflora em mim uma coisa que sempre aflora nessas vivências assim que são mais sutis, que é a presença da água na minha vida, né? Enfim, eu sou uma canceriana e a gente estudando agora a matriz africana, eu imagino que eu devo ser filha de Manjá, porque eu tenho uma relação muito profunda com a água, né? E recentemente a gente tem a oportunidade de estar trabalhando com umas comunidades indígenas dentro da floresta amazônica, no Xingu, um trabalho que aí, inclusive, faço parte. E assim, é uma experiência muito forte para mim, porque desde o deslocamento é feito na água, e os índios xinguanos, eles têm uma relação muito profunda com a água, né, com o rio. E aí, quando a gente está lá, o dia inteiro, assim, 5, 6 vezes por dia, eles vão tomar banho no rio. As crianças, especialmente, né? E aquele momento é um momento de uma sociabilidade que é fundamental para aquela cultura, que é fundamental para aquela relação de coletividade daquele grupo, né? E aí, quando a Karina estava falando assim de lembrar de sons, era esse o som que eu ficava assim ouvindo mesmo, sabe? Que é as crianças rindo, sabe? O barulho da água e o deleite que é aquele momento, né? E, enfim, já faz bastante tempo que eu tenho gostado cada vez menos desse caos que é o urbano, né? E essa coisa que a Ia fala, né, de que esse deslocamento de você estar num corpo que é diferente do teu, né, que é isso que a gente vem vivenciando, como ele te transforma ao ponto de que às vezes tem sido bem insuportável voltar, né, ficar 40 dias lá e voltar para o mundo urbano, né? E aí, nisso, eu fiquei... A hora que você fez ali o exercício, eu estava tentando fazer um barulho de água, não consegui, não tive muito sucesso, mas aí, nisso, eu me lembrei de um parque, um parque que tem em Lima, no Peru, que é um parque de águas, e que tem, assim, na verdade, um monte de chafariz, assim, que a maioria deles você vai e você contempla, né? Olha, mas tem alguns que a água ela sai de baixo para cima, ela jorra, assim, sabe? E ela jorra, ela tem uma sequência. Ela jorra por um tempo, depois ela baixa, não tem nada. Então é como se fosse um labirinto. Então as pessoas elas correm para os vãos onde a água não está. Aí quando ela sobe, as pessoas ficam presas ali, né? E aí alguns se molham, alguns brincam, alguns ficam com medo de se molhar, mas estão ali naquela brincadeira, assim. E aí tudo isso me lembrou, assim, enquanto a gente estava fazendo aqui a tua atividade, de eu ouvir as mesmas risadas das crianças, sabe? Então, pensando nessa coisa de outros lúdicos, né? Porque é muito tátil, né? Enfim, nessa coisa da experiência sensória, né? E eu acho que essa coisa assim da relação tátil com a água, até tu falou ontem que tem uma oficina que tem os saquinhos de água, que realmente imagino que seja poderoso, em mim ia fazer um estrago, né?
Mas, enfim, não queria ir embora sem compartilhar isso, né, que me veio compartilhar com vocês. Obrigado. Pessoal, nós temos que partir para o encerramento, né? E antes disso, eu queria convidá-los para amanhã. Tem muitas pessoas aqui da arquitetura, do design. Ver se vocês têm coragem amanhã de enfrentar aqui o stand-up comedy, né, sobre o tema, às 19 horas ali no nosso auditório aqui do Instituto Ling. Tá bom? Então, passo a palavra novamente para os nossos debatedores para partir para o encerramento. Alô, teste, tá ligado? O cara testando como se estivesse começando. Não, a minha contribuição para finalizar é, de novo, agradecer a possibilidade de estar trocando, né? É raro, um pouco da fala que a Mola fez ali. Eu pensei assim, tipo, fiquei pensando uma coisa que a gente tem que começar, a gente, todos nós. Se fala muito daquela, se fala muito não, você deveria falar mais sobre a questão de sociedade do espetáculo. Isso é um baita conflito para nós lá no Translab. Infelizmente, coisas potentes de mudança de paradigmas tem que ser construída dentro do pior paradigma de todo, que é dos compromissos de agenda. Isso para nós é um paradoxal, assim. E em determinado momento, o que a gente fez, assim, enquanto instituição, laboratório, cidadão? A gente começou a largar de mão a quantidade, coisa que o Cláudio falou, assim, e a gente começou a falar assim, bom, se a gente tem que agendar oficinas, dar nome, dar data, dar valor, é uma realidade, vamos parar de se importar com se lotou, se está cheio ou não, e nos dedicar ao processo daqueles poucos que, enfim, que puderam chegar a qualquer atividade. Isso mudou uma chave lá, e eu acho que me retomou alguma coisa que eu tinha na música também, né? Que nunca me importei com o público, não no sentido de desdenhá-lo, mas a experiência sempre foi muito minha, né? Quase 20 anos aí. E como isso me dava segurança. E agora, com essas mudanças de paradigma e plantar sementinhas, te respondendo uma coisa, é isso. Tipo, cara, se tinha 20 vagas e foram 3, vai ser especial igual, porque o processo que importa. E é uma maneira de fugir um pouco dessa coisa pragmática. É um compartilhamento final. Obrigado. Eu acho que o Brown colocou um ponto bem importante, que é justamente esse desafio, que eu não acho que eu tenho mais palavras a contribuir nesse momento. Eu quis, sim, trazer essa coisa da presença mesmo, porque é justamente esse convívio, né, que nos falta. Então, o exercício de estar nos lugares onde a gente está, o corpo, onde o nosso corpo está, faz com que a gente, enfim, conviva, brinque e faça todos os desdobramentos necessários daquele momento, assim. Eu acho que isso é um exercício bem difícil. E ainda mais agora, todo mundo já deve estar com o celular na mão, é um exercício bem difícil de estar no lugar. Então, porque sim, eu sinto falta dessa simplicidade mesmo, né? Que a vida não nos permite, que a gente tem que agendar, tal. Eu recentemente sou mãe de um menino de 7 meses, 8 meses, então a vida na maternidade também tem essa coisa que é estar só com o teu bebê. Então, eu estou fazendo um esforço bem grande de unir essas mães que estão em casa com seus bebês. Então, tu vê bem, né, como a nossa sociedade dificulta as nossas relações, assim. Porque a verdade é que quando tu é mãe, tu quer compartilhar com outras mães a vida nova que veio a ti. Né? É tudo novo, e os bebês, eles não querem só ficar com a mãe, eles querem outras crianças. Então,
veja bem outros desafios, que é fazer com que a gente saia das nossas casas e conviva, né? Então é tudo isso, eu acho que é tudo isso, só é isso. Bom, eu vou encerrar então nossa noite aqui, até inclusive porque o meu neto está precisando da minha filha. Quero agradecer muito a presença de todos aqui e lembre-se que amanhã nós vamos dar o lúdico a prioridade. Vai ser uma noite de stand-up, de risadas. Nós vamos rir de tudo que aconteceu nesses 2 dias aqui. Muito obrigado pela presença e atenção de todos vocês. Então, obrigado.